Bom, hoje nós temos quatro mulheres. Vejam, o que me deram aqui para apresentar a professora Maria Silvia é de uma simplicidade bem como ela é. Eu sempre digo que a Maria Silvia é de uma importância que não dá para ser mensurada. Vejam aqui o que puseram do currículo da Maria Silvia para poder apresentá-la. Doutor em Direito Administrativo pela USP. Professora titular aposentada de Direito Administrativo da USP. Só isso. Olha, Maria Silvia, eu não tenho como poder manifestar toda a sua importância. Como professora, como escritora, como amiga, como pessoa, qualquer palavra, qualquer universo de palavras que eu queira utilizar, ainda é pouco. Professora Maria Silvia, a senhora tem a palavra. Depois das palavras da professora Regina, o melhor que eu faria seria pegar minha bolsinha e ir embora. Porque é difícil corresponder à expectativa que ela deve criar. Ela é uma pessoa muito amiga desde longa data, e a quem eu admiro muito. E eu todo ano vou dar uma aula no Instituto Romeu Bacelar, em Curitiba, e ela sempre que me recepciona, que preside a mesa, e sempre me presenteia com palavras tão generosas. Como também tenho grande amizade e grande estima pelo professor Sérgio, que conheço também desde longa data, ele e sua esposa, e admiro a sua cultura, admiro muito o seu senso de humor. Eu gostaria de ter a quarta parte do seu senso de humor, que, conjugado com a clareza de suas exposições, com o seu conhecimento, tornam as suas palestras sempre muito agradáveis. Então, eu fico feliz e cumprimento o Instituto por essa iniciativa de prestar essa homenagem. Cumprimento a todos os colegas, professores aqui presentes, as pessoas que estão aí firmemente presentes depois de uma longa manhã, né? E eu tenho essa difícil tarefa de falar em último lugar. O tema é contratos privados celebrados pela administração e as inovações legislativas. Quando esse tema foi proposto, eu supus erroneamente que até a época do Congresso já teria sido aprovado o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que viria substituir a lei de licitações. Foi evidentemente uma presunção errônea. O projeto ainda está em tramitação e existe lá uma comissão que foi designada para analisar o processo, e eu fico torcendo, já que demorou tanto, que demore um pouco mais, porque eu tenho a tarefa de atualizar o meu livro todo ano, e se sair este ano, realmente eu estou frita. Ou ele vai sair desatualizado, ou vai sair atrasado, ou eu vou perder algumas noites de sono para conseguir pôr em dia. Então, que Deus me ouça. Mas, de qualquer forma, o projeto não foi convertido em lei, mas eu vou comentar um pouquinho como é que os contratos de direito privado são tratados na lei atual, na lei 8.666, e como é que eles estão tratados nesse projeto de lei que, pelo jeito, vai sair, não sei. O que eu diria que tem havido já várias tentativas de mudar a lei 8.666, mas essas tentativas sempre acabam saindo frustradas, porque os corruptos já se acostumaram com as facilidades que a lei propicia. Então, nem dentro da administração pública e nem fora existe interesse em mudar a lei, que daí os corruptos vão perder uma importante fonte de recursos. Infelizmente, a
lei de licitações é a maior fonte de corrupção que nós temos aqui no direito brasileiro. Então, de qualquer forma, aquele objetivo, e o curioso é que essa lei veio com o intuito declarado de combater a corrupção, de instaurar a moralidade nos processos de contratação pública. E é evidente que o objetivo foi inteiramente frustrado. De qualquer forma, eu vou fazer essa análise, então, e na Lei 8.666 existe um artigo dedicado aos contratos privados da administração pública, que é o artigo 62, parágrafo 3º, que manda aplicar os artigos 55 e 58 a 61 e demais normas gerais no que couber aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o poder público seja locatário e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente pelo direito privado. Então, vocês vejam, eles deixaram intencionalmente de fora dois dispositivos. O artigo 56, que se refere às garantias, e o artigo 57, que se refere aos prazos. Então, isso já está excluído, não se aplica aos contratos privados da administração pública. Todas as demais normas gerais se aplicam no que couber. Essa expressão no que couber aparece com certa frequência no direito positivo, mas é evidentemente uma expressão de conteúdo altamente impreciso, equivale àquilo que se chamaria de conceitos jurídicos indeterminados, e que aparentemente dá a ideia de que a administração pública fica com uma grande discricionariedade para decidir o que aplica e o que não aplica. E, na realidade, eu acho que não existe muito essa discricionariedade. Pode existir, às vezes, mas não muito, porque a administração tem que decidir em cada caso, afinal, se aquela norma cabe ou não cabe, se ela é ou não é compatível com a forma como o Instituto está disciplinado pelo direito privado. Segundo a doutrina, esse dispositivo da Lei 8.666 teria publicizado todos os contratos de direito privado celebrados pela administração pública, na medida em que manda aplicar as normas da lei no que couber. Eu já interpreto de maneira um pouco diferente, porque a própria parte final do dispositivo desmente um pouco essa ideia de publicização, quando ela fala que esses dispositivos se aplicam aos contratos cujo conteúdo seja regido predominantemente pelo direito privado. Então, eu entendo assim, que o que predomina é o direito privado e que as normas da Lei 8.666 só vão ser aplicadas naquilo que não desnaturarem o Instituto, porque senão, se é para transformar tudo em contrato administrativo regido pela Lei 8.666, não teria muito sentido a administração pública se socorrer dos contratos de direito privado. Onde houve realmente publicização de contratos de direito privado foi no Decreto-Lei 9.760, de 1946, que trata dos bens imóveis da União, né? Ele trata ali da locação de bens da União, do arrendamento e da enfiteuse. E diz lá, expressamente, que esses institutos se regem pelas normas desse decreto-lei, quer dizer, que derrubou inteiramente os dispositivos do Código Civil. Aí sim nós podemos dizer que houve uma publicização, então nós temos locação de direito público, arrendamento e enfiteuse de direito público nos termos desse decreto-lei 9.760. No caso da Lei 8.666, eu já não acho que tenha havido uma publicização total, uma vez que a lei fala em contratos regidos predominantemente pelo direito privado. Na minha tese de livre docência sobre a aplicação do direito privado na administração pública, eu defendi que quando a administração pública usa institutos do direito privado, é porque o legislador optou pelo direito privado e que só vai se aplicar o direito público quando houver norma expressa nesse sentido. Sempre o instituto do direito privado utilizado pela administração pública acaba tendo um regime híbrido. Aplica-se o direito privado como regra geral, mas o direito público derroga. Eu não conheço nenhuma hipótese dentro da administração pública em que
privado seja usado na sua inteireza. Eu vi uma vez o professor Adilson usando uma frase que é como o rei Midas, né? Onde a administração pública toca, vira direito público. E é mais ou menos assim. Tem que, com a presença da administração pública, o uso de verbas públicas, a prestação de atividade de interesse público, atividade de controle, obrigam a aplicação de normas de direito público aos institutos de direito privado. Então, a interpretação que eu dou a esse dispositivo é que os contratos de direito privado usados pela administração pública se regem realmente, predominantemente pelo direito privado, mas que aquilo que for compatível da Lei 8.666 vai se aplicar também a eles. Eu diria principalmente que a parte das formalidades, as exigências de procedimentos, a motivação, são obrigatórias para todos os contratos privados da administração pública. Bom, o projeto de lei 559, ele não repete a norma do artigo 62, parágrafo 3º da Lei 8.666. E tem-se a impressão de que nesse decreto, nesse projeto, o legislador quis excluir inteiramente os contratos de direito privado do alcance da nova lei, sei lá o que vai sair. Então, ela, além de não ter esse dispositivo, o artigo 2º dá o rol dos contratos submetidos ao regime da lei. Aí ele inclui a compra e venda e faz referência à locação, mas aí já regidos pelas normas da Lei 8.666. O contrato de compra feito pela administração já é um contrato administrativo, não dá para dizer mais que seja um contrato de direito privado. E o artigo 2º, o artigo 3º, ele indica 13 classes de contratos que estão excluídos do alcance da nova lei. Seriam os contratos que tenham por objeto operações de crédito interno ou externo, as contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria, e aí eu incluo os contratos submetidos ao Código Civil, eles são excluídos expressamente do alcance da lei. E também os contratos regidos pela Lei 13.303, que é a lei das estatais. Bom, eu acho assim, que o fato dos contratos privados serem excluídos do alcance, vocês viram que o legislador desse projeto de lei, ele partiu para um extremo oposto. Enquanto a Lei 8.666 mandou aplicar tudo o que couber, aqui tem essa impressão que ele não quis que se aplicasse nada. Então, fica um contrato puramente de direito privado. Então, eu me pergunto, será que o fato de não haver uma norma prevendo a aplicação de nada da lei de licitações e contratos significa que a administração pública vai ser inteiramente livre na celebração desses contratos? Ela vai se submeter inteiramente ao direito privado? Eu acho que não. Em primeiro lugar, porque a administração pública está sujeita aos princípios constitucionais, seja com relação a atos de direito privado ou atos de direito público. Então, legalidade, impessoalidade, eficiência, aqueles todos do artigo 37, mais os princípios implícitos, né? Além disso, eu diria que no silêncio da lei sobre os contratos privados, vai se aplicar obrigatoriamente a lei de processo administrativo, com tudo aquilo que se contém de princípios e da aplicação dos princípios. Na esfera federal, nós temos a Lei 9.784, de 99, e tem as leis estaduais e municipais. E eu tenho defendido que essa lei federal, embora ela diga no artigo 1º que ela se aplica à União, à Administração Pública Federal, eu tenho entendido que ela é de âmbito nacional, porque ela especifica os princípios da administração pública, e são princípios que têm fundamento na Constituição. E ela especifica depois uma série de normas que dão aplicação a esses princípios. Então, ninguém vai dizer que os princípios constitucionais só se aplicam à União. Então, eu tenho defendido isso e parece que a tendência do STJ também é de dar uma interpretação assim, mais ampla para esse processo disciplinado pela Lei 9.784. Vocês vejam que a Lei 9.784, ela manda que
que as suas normas sejam aplicadas subsidiariamente a todos os processos. Quer dizer, naquilo que exista uma legislação específica, se aplica a legislação específica. Se não existe, ou se ela é omissa com relação a alguns aspectos, nós vamos cair necessariamente na lei de processo administrativo. Então, vejam, por exemplo, que, entre outras normas, essa lei exige, por exemplo, atendimento a fins de interesse geral, divulgação oficial dos atos, em consonância com o princípio constitucional da publicidade, adequação entre meios e fins, em consonância com o princípio da razoabilidade, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, princípio da motivação, observância de formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, que é o princípio do formalismo, garantia dos eficiência, a garantia que a administração pública consiga a melhor proposta. Então, supondo que seja transformado em lei o projeto de lei 559, que não repete a norma que consta da lei de 1666, eu acho que ainda assim não será possível haver uma liberdade total para a administração pública na celebração de contratos de direito privado. Porque eu acho que é um engano pensar que a administração pública, quando celebra contrato de direito privado, que ela se iguala ao particular. Eu diria que isto nunca acontece, simplesmente porque não é possível igualar duas coisas que são diferentes por sua própria natureza. A administração pública, mesmo quando ela atua como se fosse um particular, ela celebra um contrato de compra e venda, doação, locação, seja o que for, ela atua em nome do Estado e ela tem que cumprir a vontade da lei. Ela não é livre para decidir o que ela quiser, ao contrário do particular, que se rege pelo princípio da autonomia da vontade. Então, não dá para dizer que exista essa igualdade entre a administração e o particular. Vocês vejam que, mesmo no sistema de common law, fazendo referência aos Estados Unidos e Inglaterra, onde eles afirmam perentoriamente que todos os contratos celebrados pela administração pública são contratos de direito privado. Eles acham que não existe contrato administrativo, porque eles dizem, aliás, no direito italiano também se diz, no direito alemão também se diz, que não existe contrato em que as partes sejam desiguais. No entanto, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, eles adotam cláusulas muito semelhantes às cláusulas exorbitantes que nós adotamos aqui no Brasil, seguindo a tradição do direito francês. Vocês vejam, por exemplo, que na Inglaterra, as prerrogativas da coroa estão presentes em todos os contratos celebrados pela administração pública. Aplica-se o princípio de elaboração pretoriana, segundo o qual a coroa não pode obrigar-se em detrimento de sua liberdade de ação. O poder discricionário da autoridade pública não pode ser restringido pela via contratual. E daí eles têm uma série de normas, por exemplo, nos contratos de obras públicas, prevendo poder de controle, poder sancionatório, poder de alteração lateral e rescisão lateral. Eles só chamam de contrato de direito privado, mas que no fundo não tem grande diferença em relação aos nossos contratos administrativos. O mesmo acontece nos Estados Unidos, que pelo trabalho da doutrina e da jurisprudência foram sendo criadas prerrogativas para a administração nos contratos administrativos, embora eles continuem dizendo que todos os contratos que eles celebram são de direito privado. Eu me pergunto como ficarão os contratos firmados pela administração sem qualquer norma sobre esses contratos no projeto de lei 559. Eu diria que foi uma pena o silêncio do legislador. Ainda é tempo de corrigir, não é, Cristiane? A Cristiane faz parte de uma comissão que está analisando aí o projeto de lei e acho que ainda é tempo de fazer uma correçãozinha só, porque o resto está tudo perfeito, né? E, infelizmente, o projeto de lei tem uma série de coisas muito ruins que a gente não sabe se é para melhorar ou para piorar, mas, enfim, esse é um aspecto que eu quis mencionar hoje.
Então, na realidade, eu acho que o que vai acontecer, se for aprovado dessa maneira, que é pela via da interpretação que serão aplicadas algumas exigências, por exemplo, exigência de formalidade, exigência de procedimento, exigências de motivação. Tem que haver, e vamos pela via mais complicada, que é a via da interpretação no silêncio da lei, na via da insegurança jurídica. Então, eu acho que seria importante que esse projeto de lei contivesse alguma coisa sobre os contratos privados. Eles não vão poder ser inteiramente privados. Eu diria que não há como deixar de aplicar o princípio da isonomia, por exemplo, na contratação celebrada pela administração. Ela vai escolher quem ela quiser. Não há como dispensar a exigência de recursos orçamentários para atendimento à despesa. Não há como dispensar a abertura de um processo administrativo para formalizar a contratação, sem o que não haveria possibilidade de controle. Não há como deixar de atender aos princípios do interesse público, da motivação, da eficiência, da razoabilidade, da economicidade, etc. Então, eu acho que realmente é um assunto para ser pensado e vamos torcer que na revisão aí, na tramitação desse projeto de lei, ainda haja tempo para fazer correções quanto a esse aspecto. Mas eu queria terminar prestando uma homenagem a todas as mulheres presentes, porque nós recebemos uma homenagem aqui com a formação desse painel. Eu vou prestar uma homenagem na qual eu me incluo entre os homenageados. Mas eu entrei no Google e pus lá, poesia sobre a mulher. Apareceram mais de 200. É uma infinidade, a mulher é o ser mais homenageado do mundo, né? E eu encontrei uma aqui, que eu me permito ler para vocês. É bem curtinha. Diz assim: um aroma suave exalou das mãos do Criador, quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim. Foi assim. O Senhor desejou ser gracioso, meigo e forte, que sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre. Fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor. Fez-se, na verdade, como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher.